Olá! Hoje nós vamos falar sobre 3 grandes desafios do consultório: preço, secretária e organização de agenda. Certamente você terá dúvidas sobre algum desses 3 pontos e nós vamos esmiuçar cada um deles para vocês entenderem o que a gente está trazendo aqui no vídeo. Primeiro, o preço. São 3 situações que a gente acredita realmente e que o preço deve ser baseado. Primeiro, o lugar que você atende. Então a gente precisa entender que uma cidade menor, uma cidade de interior, é completamente diferente o preço de uma cidade na Grande São Paulo. A gente precisa, ou num grande centro, sei lá, alguma capital, enfim. Essa diferença de lugar físico, de cidade, já diz muito sobre isso. Em São Paulo pode ter pediatras que cobram R$3.000 a consulta e em cidades do interior R$300, R$250. Esse é um grande fator que a gente precisa levar em consideração. E mesmo dentro de uma grande cidade, dependendo do lugar onde você atende, você também vai poder usar um preço ou outro preço, porque isso vai de acordo com a população que você atende naquele lugar. Então a sua localização, cidade grande, interior, ou mesmo dentro da mesma cidade, dependendo do bairro onde você faz o atendimento, você vai poder ter um valor X ou Y de acordo com essa população que é atendida. O segundo ponto, dentro ainda do preço, é o momento de carreira que você está. Então, claramente, um pediatra que está há 5 anos no mercado, trabalhando com um consultório, tendo um consultório mais maduro, ele tem um preço diferente de um pediatra que está há 1 ano trabalhando no consultório, que o consultório ainda está começando. Então, são 2 momentos de carreira que são diferentes e que devem ser levados em consideração. E o terceiro ponto é em relação aos seus custos. Quando a gente vai fazer, o nosso preço, isso está intrinsecamente ligado. Não dá para a gente cobrar um valor que não cubra nem mesmo os nossos custos, e também a gente não pode ficar só na cobertura dos nossos custos. A gente precisa ter algum lucro em cima desse nosso trabalho. Então, saber e conhecer muito detalhadamente os custos que você tem de manutenção do seu espaço. Então, se você tem uma sala própria, se você aluga essa sala, se você subloca um período dentro de uma clínica, existe um custo daquilo ali. Você precisa saber o quanto é esse custo para cada paciente, para a partir dali você conseguir detalhar melhor o seu preço, levando em conta o momento da sua carreira também e, claro, o local onde você está atendendo. Mas sem saber esses 3 pontos, vai ficar muito difícil para você, de repente, do nada, abrir o consultório e colocar um valor na sua consulta. Assim como também não adianta eu aqui na minha cidade, começando a atender hoje, eu ligar para o consultório de fulano de tal e perguntar quanto ele cobra. Essa pessoa, ela está no mesmo momento de carreira que você, ela está no mesmo lugar que você, então a gente precisa ter esse entendimento em relação ao que está envolvido nesse preço para uma melhor definição. O segundo ponto, esse vale a pena anotar porque é bastante coisa, é com relação à secretária. Primeiro, a secretária do pediatra é melhor amiga, é a pessoa ideal para tratar de tudo dentro do seu consultório, porque ela vai vender o seu produto. E a agenda do pediatra é uma agenda muito dinâmica. Muitas pessoas procuram, nem sempre muitas pessoas marcam, muitas pessoas precisam de consulta de emergência, muitas pessoas precisam de consulta para hoje, para amanhã, e ela precisa ser uma secretária proativa para lidar com isso. Eu recentemente passei por uma troca de secretária, que a minha estava em licença maternidade, e esse foi um grande desafio, porque a secretária que saiu era muito agilizada, dinâmica, proativa, e a outra estava acostumada com a agenda de um outro profissional que tinha uma agenda um pouco mais lenta, um pouco mais tranquila, e ela ficou bem sobrecarregada. E além disso, a secretária ela precisa conhecer muito bem o seu produto, ela precisa entender exatamente qual é o diferencial do seu atendimento, porque é ela que faz a venda desse serviço. Então, por mais que a gente faça um anúncio, que eu tô lá nos stories fazendo no Instagram, que eu tenho um canal no YouTube, que eu tô falando, na hora de finalizar a compra, esse paciente não vai entrar em contato comigo. Ele vai entrar em contato com a secretária. Então, ela precisa ser a pessoa que mais entende, que mais sabe o que ela tá vendendo. Você precisa apresentar para ela o serviço, até porque às vezes não é a realidade dela ter um pediatra particular e ela precisa entender qual é a importância e qual é o seu diferencial para ela poder oferecer e
finalizar, né, convencer ou fazer aquele final de convencimento daquela pessoa que entrou em contato em realmente fechar o serviço com você. E ela, além de ser resolutiva, proativa, saber vender o seu produto, ela também precisa ser uma pessoa empática. Nós lidamos com pessoas, né, e principalmente com mães muito diferentes, né? Desde uma mãe que está tendo uma gestação e um bebê tudo tranquilo, tudo ótimo, a gente atende casos muito difíceis. Então ela precisa ser uma pessoa simpática, agradável, até mesmo no celular, para entender que essa mãe não está disponível para responder ela, né? Confirmar a consulta naquele momento. Não só a secretária, mas todos nós devemos ser empáticos, mas para a secretária, principalmente se ela é acostumada com outro público, isso precisa ser desenvolvido e muito alinhado com o seu trabalho. Então você precisa realmente sentar com a sua secretária, conversar com ela, discutir todos esses pontos, conversar aquilo que realmente é importante, bater na tecla, e às vezes isso precisa ser reciclado muitas e muitas vezes. E lembrar também que a gente precisa, além de fazer esse treinamento inicial, a gente fazer revisões periódicas em relação a isso, e uma coisa importante é a gente ouvir também a nossa secretária. Então, abrimos o consultório, ela está trabalhando aqui comigo 6 meses, eu tirar um tempo para eu perguntar para ela o que ela tem percebido, o que ela tem de dificuldade com as mensagens, e tentar junto com ela achar soluções para esses problemas que só ela encara. Porque a gente está lá dentro do consultório, a gente não está vendo as coisas que acontecem aqui na recepção. E às vezes ela tem uma percepção em relação ao próprio trabalho dela que a gente não tem. Então manter, né, essa reciclagem, essa abertura para ela também nos trazer questões, porque isso sempre vai fazer com que o nosso serviço prestado no pré-consulta, na consulta e também no pós-consulta, que é ela que acaba fazendo, deixa ele todo muito mais harmônico e muito mais agradável também para a pessoa que está recebendo o nosso serviço. E por último, a organização da agenda. No começo, organizar a agenda é um grande desafio, porque você não tem um padrão, você não faz a menor ideia de mais ou menos quanto tempo vai levar na consulta, porque algumas vezes você vai fazer pela primeira vez uma consulta pediátrica pré-natal, ou pela primeira vez você vai atender gêmeos, ou pela primeira vez você vai ter uma criança com algum problema, uma demanda um pouco mais séria que vai levar um pouco mais de tempo, uma introdução alimentar. Então, a primeira coisa da organização de agenda é entender o tempo de consulta. Quanto tempo você leva para fazer cada consulta? A consulta pediátrica pré-natal, primeira consulta do recém-nascido, consulta de introdução alimentar. Elas têm tempos diferentes se a gente comparar uma consulta de rotina de, sei lá, 3, 4 meses. Uma consulta de rotina de 9, 10 meses, em que as demandas são um pouco menores e que você não tem uma grande orientação para fazer. Então, o tempo de consulta é algo fundamental. Então, depois de você fazer essa organização e entender como é a sua dinâmica em frente a cada uma dessas consultas, você consegue também organizar para que quando haja um agendamento daquele determinado tipo de consulta, já esteja mais ou menos dentro desse tempo. Então, por exemplo, nas consultas pediátricas pré-natais, eu agendo com 1h30 minutos. As consultas gerais, eu agendo com 1 hora. Talvez uma consulta de introdução alimentar, a gente tenha que agendar com 1h15, 1h20, porque tem uma demanda um pouco maior. Então, a partir dessa percepção que você mesmo vai tendo da sua forma de atender, porque não dá para eu falar que você deve atender do mesmo jeito que eu atendo, você consegue também ter noção de como você consegue organizar os seus horários de agenda. Passa isso para a secretária, para que então ela faça. É uma gestante que vai vir em consulta, ela já sabe que é 1h30. É um bebê que tem 5 meses, que é a idade que eu e a Mariana costumamos fazer a orientação sobre a introdução alimentar, para dar tempo, né, da mãe dar uma estudadinha até a efetiva data de começar a dar os alimentos. A gente leva talvez 1h15, então ela já deixa mais ou menos ajustado ali e não vai colocar muitos pacientes para que a gente não fique ansioso dentro da sala, sabendo que, nossa, falta ainda um monte de coisa para eu falar e o outro paciente já está chegando. Então, você consegue otimizar, né, melhorar esse fluxo, conhecendo como é que você faz esses atendimentos. E também ter os roteiros específicos para essas consultas, porque isso facilita muito. Se você nunca fez uma consulta pediátrica pré-natal, nunca fez uma consulta de recém-nascido ou de gêmeos, você já mais ou menos ter isso como se fosse um esqueminha, o que você precisa perguntar pontualmente, o que você vai orientar em cada uma dessas consultas, traz uma agilidade muito maior do que você for lembrando ali durante a consulta, até porque os pais vão trazendo demandas diferentes e às vezes você se perde aí no caminho. Então, ter roteiros
para quem está começando e para quem também já está aí no campo há muito tempo, facilita muito a vida. E a gente vai fazer, inclusive, um vídeo sobre isso. E por último, lembrar vocês que talvez hoje, quando a gente está começando, a gente acha que isso não vai existir. Mas talvez hoje você não tenha um problema com quantidade de atendimento, porque está começando, seus horários ainda não estão cheios. Mas a gente tem certeza que você fazendo um trabalho bem feito, entregando um serviço de excelência, um melhor atendimento, fazendo assistência para aquela mãe, tendo todas essas coisas muito bem organizadas, vai chegar um momento que sua agenda vai estar cheia. Só que você precisa lembrar que você não deve ocupar 100% dos seus horários daquela agenda, daquela semana ou daquele mês, porque existe, né, uma necessidade, principalmente por conta do nosso público, de fazer uma reavaliação, de fazer um encaixe de algum paciente que tem alguma intercorrência. Se eu tiver com 100% dos meus horários, eu não vou conseguir dar assistência aos meus pacientes. Aquele seu paciente que já é seu paciente, ele sempre vai ser prioridade, porque ele é o seu paciente recorrente, é o paciente que já conhece o seu trabalho, o seu gasto de energia em conseguir um novo paciente é muito maior do que na manutenção do paciente que já te conhece, que já está aqui. Então você precisa ter espaço na sua agenda para isso. Então, a gente espera que logo vocês tenham esse problema. Mas quando esse momento chegar, vocês já sabem que vocês precisam ter, sim, espaço, né? Para ter um recém-nascido que veio, a mãe veio no pré-natal bonitinho, ela veio na primeira consulta ali da primeira semana e você percebeu que aquele bebê não ganhou tanto peso. Dali 2, 3 dias, você precisa ver ele de novo. Se a sua agenda está explodindo de pacientes, você não vai ter como encaixar ou vai sair muito da sua rotina. Para mim, que tenho 3 filhos, é muito difícil sair da minha rotina porque eu tenho horário para buscar na escola e tudo mais. Então, eu preciso já ter esses pequenos respiros na minha agenda para que eu possa dar a melhor assistência ao meu paciente. Tá, mais um.